baseado no livro Iniciação, Humana e Solar. A doação da palavra, capítulo 15. As palavras solares. Comentário. Estas devem ser realmente poderosas e relacionadas com aquela entidade, ainda inconcebível para o discípulo, o Logo solar. Voltando ao texto. A base de todos os fenômenos manifestados é o som enunciado, ou a palavra falada com poder, isto é, com todo o propósito da vontade por trás dele. Comentário. Notamos que a palavra por si só pode ser insuficiente para produzir fenômenos manifestados. A palavra deve ser apoiada não apenas pela vontade, mas pelo pleno propósito da vontade. Podemos debater se a vontade tem propósito ou se o propósito tem vontade. O que parece ser dito é que aquele que é capaz de alcançar uma manifestação bem-sucedida está plenamente consciente do propósito daquilo que deve ser manifestado e está plenamente disposto a alcançar esse propósito à medida que enuncia a palavra criativa. Notamos que existe uma importante equivalência expressa. O som enunciado é a palavra falada com poder. Neste contexto, som e palavra são equivalentes. Voltando ao texto. É aqui, como se sabe, que reside o valor da meditação, pois a meditação produz eventualmente aquele propósito e recordação dinâmicos internos, ou aquela ideação interna que deve invariavelmente preceder a emissão de qualquer som criativo. Comentário. A ideia é reforçada. A emissão de som criativo necessita da realização de um propósito dinâmico interno por parte de quem emite. Ele deve conhecer o propósito daquilo que deseja criar. Só assim o processo de manifestação se torna plenamente eficaz. O pensador se recompõe e se envolve em um processo interno de ideação que reflete seu propósito dinâmico interno. Voltando ao texto. Quando se diz que o Logos produziu os mundos através da meditação, isso significa que dentro do seu próprio centro de consciência houve um período em que ele meditou sobre os propósitos e planos que tinha em vista. Comentário. Podemos considerar este processo como uma espécie de protótipo para toda ação humana sábia. Curiosamente, o processo de meditação e ponderação do segundo raio deve preceder a ação intencional qualificada pelo primeiro raio. O termo Centro Divino de Consciência tem sido usado para indicar a monada. Confronte com EPI 168-169. O Logos meditou em sua consciência monádica antes de se envolver no ato de criação sistêmica solar? Isto não parece provável, pois o estágio cósmico de evolução do Logos ainda não é suficiente para que ele faça isso. Se o Logos medita sobre os propósitos e planos que ele tem em vista, ele deve relacionar suas intenções com as intenções de um ser ainda maior, alguém em quem o Logos desempenha seu pequeno papel e para cujos propósitos seus propósitos, os do Logos. Deve se conformar. Voltando ao texto, onde ele visualizou para si mesmo todo o processo mundial como um todo aperfeiçoado. Comentário. Isto significa a possibilidade de perceber a totalidade dentro de um eterno agora, e não apenas sequencialmente. Voltando ao texto. Vendo o fim desde o início e tendo consciência dos detalhes da esfera consumada. Comentário. Logoico destino é uma certeza. Os meios para alcançar esse destino no tempo e no espaço podem ser considerados variáveis. O detalhe do qual o Logos tem conhecimento é o detalhe da esfera consumada, o detalhe daquilo que existirá no fim, mas não necessariamente o detalhe do processo que leva a esta consumação. A frase esfera consumada sugere precisamente o período imediatamente anterior à quarta iniciação, quando a esfera do corpo causal dos homens, logoi planetários e logoi solares, é levada à plenitude antes da destruição. Voltando ao texto. Então, quando sua meditação foi concluída e o todo completou-se como um quadro diante de sua visão interior, ele colocou em uso uma certa palavra de poder que lhe havia sido confiada por aquele sobre quem nada pode ser dito, o Logos do mundo cósmico. Esquema do qual nosso sistema é apenas uma parte. Comentário. Esta é uma seção muito interessante e importante. Quem foi que confiou a palavra de poder ao Logos solar? Foi um Logos cósmico ou um Logos supercósmico? Nesta seção, confirmada, também, mais adiante no texto, parece que era um Logos cósmico e que este Logos cósmico é chamado aquele sobre quem nada pode ser dito. A pista é a palavra esquema, pois a nossa cadeia é membro de um esquema planetário, tal como o nosso esquema planetário é membro de um esquema solar ainda maior, e, por implicação, o nosso Logos solar e o seu sistema são um esquema solar que faz parte de um esquema cósmico maior, isto é, o sistema de um Logos cósmico. Poderíamos tentar ampliar esta analogia para incluir o sistema do Logos supercósmico, mas não creio que a seção que estamos analisando justifique essa extensão. O facto parece ser que existem pelo menos duas entidades que são chamadas pelo nome, aquela sobre quem nada pode ser dito. Voltando ao texto.
Não estamos preocupados com as iniciações cósmicas e logoicas, exceto na medida em que as iniciações humanas refletem seus estupendos protótipos. Comentário. E o reconhecimento desta relação prototípica é de grande valor quando se tenta conhecer o alcance das muitas esferas vibracionais nas quais vivemos, nos movemos e existimos. Voltando ao texto. Mas é do interesse do estudante perceber que, assim como em cada iniciação alguma palavra de poder é confiada ao iniciado, da mesma forma que ao Logos foi confiada a grande palavra de poder que produziu nosso sistema solar. Comentário. Podemos inferir que o período em que o nosso sistema solar foi criado foi uma espécie de período iniciático para o nosso Logos solar? O que podemos concluir é que palavras de poder são os meios de produzir sistemas coerentes de relacionamentos. Tais palavras são palavras poderosas e criativas. Voltando ao texto. Aquela palavra que é chamada de palavra sagrada, ou AUM. Comentário. Este é um pensamento surpreendente considerando a forma como o AUM é comparado com o ON em os raios e as iniciações. Lá, o AUM recebe um significado bastante material. Aqui ela é diretamente chamada de palavra sagrada e é considerada a palavra que produziu nosso sistema solar. Provavelmente existem duas maneiras significativas pelas quais o AUM pode ser interpretado. Da mesma forma, podemos nos perguntar se o tipo de interpretação é indicado por duas maneiras de escrever a palavra, AUM ou AUM. Nestes comentários, não discriminei cuidadosamente entre essas duas abordagens ortográficas. Voltando ao texto. Deve ser lembrado aqui que este som AUM é o esforço do homem para reproduzir numa escala infinitamente pequena o triplo som cósmico através do qual a criação foi possível. Comentário. Deca está nos dizendo que, como seres humanos, não possuímos o som triplo cósmico. Podemos presumir que por som triplo cósmico ele se refere ao som que deu origem ao nosso sistema solar. Afinal, nosso Logos solar é um ser cósmico. Através do nosso uso do AUM, seja ele pronunciado ou não como ON ou AUM, um assunto ainda discutível, estamos refletindo um som de incrível grandeza. Voltando ao texto. As palavras de poder de todos os graus têm uma sequência tripla. Comentário. A palavra de poder que estamos estudando agora é uma palavra tríplice, AUM, mas a sequência discutida abaixo não se refere à sua natureza tríplice. Voltando ao texto. Primeiro, eles são emitidos por alguma entidade totalmente autoconsciente, e isso invariavelmente ocorre após um período de deliberação ou meditação em que o propósito em totó é visualizado. Comentário. Consideremos a sequência. Voltando ao texto. Há um período de deliberação ou meditação. Nesse período, visualiza-se o propósito a ser alcançado através da sonorização da palavra em sua totalidade. Então, a palavra dissoou. Comentário. Notamos a importância do facto de quem pronuncia a palavra deve ser uma entidade totalmente autoconsciente. Existem muitos seres que criam sons e que não são totalmente autoconscientes ou mesmo parcialmente autoconscientes. Seus sons são apenas ensaios primitivos para o tipo de som aqui mencionado. Voltando ao texto. Segundo, eles afetam o reino dévico e produzem a criação de formas. Este efeito é de caráter duplo. Comentário. O reino dévico é inseparável da criação de formas. A relação íntima entre o som e o reino dévico não pode ser esquecida. Todos os divais respondem a certas ordens de vibrações. Por este meio, eles constroem a forma ao tornarem-se forma. Voltando ao texto. Os divais no caminho evolutivo, os grandes construtores do sistema solar e aqueles abaixo deles que passaram pelo estágio humano respondem ao som da palavra, com realização consciente, colaboram com aquele que a exalou e, assim, o trabalho é realizado. Comentário. Nesta seção fica claro que os grandes construtores do sistema solar passaram pela fase humana, se é que mesmo aqueles que estão abaixo deles já passaram. Os divais inferiores tendem a tornar-se homens, e os homens, ao que parece, têm a possibilidade de se tornarem divais maiores, divais obviamente autoconscientes. Existe um grupo particular de divais chamados de grandes construtores. A deles é a segunda hierarquia criativa, e são eles, talvez, que constroem o veículo monádico do ser humano. Existem também certas categorias do que pode ser chamado de grandes construtores que não são membros da segunda hierarquia criativa. Estamos falando aqui de divais que são autoconscientes, assim como o homem é autoconsciente. Esses divais, entretanto, têm uma autoconsciência muito mais plena que a do homem. Voltando ao texto. Os divais do arco involutivo, os construtores menores, que não passaram pelo estágio humano, também respondem ao som, mas inconscientemente ou forçosamente,
e através do poder das vibrações iniciadas constroem as formas necessárias a partir de sua própria substância. Comentário. Pensemos bem. Todos os divais que ainda não passaram pelo estágio humano estão necessariamente no arco involutivo? Poderíamos dizer que os minerais, os vegetais e os animais, embora ainda não sejam humanos, estão no arco evolutivo. Assim, não poderíamos dizer o mesmo de certos divais? Talvez a frase divais no arco involutivo seja equivalente a vidas elementais. Tais vidas são definitivamente involucionárias e, portanto, buscam uma identificação cada vez mais próxima com a forma. Suponhamos que existam divais que estejam no arco evolutivo, mas que ainda não tenham consciência de si mesmos. Eles responderiam naturalmente ao poder das vibrações iniciadas, mesmo sem autoconsciência. Naturalmente, todas as vidas elementais respondem ao poder das vibrações iniciadas. Voltando ao texto. Terceiro, eles atuam como um fator estabilizador. Enquanto a força do som persistir, as formas serão coerentes. Comentário. Estamos considerando as palavras de poder como fatores estabilizadores. Um som sustentado produz uma forma sustentada. Quando o som cessa, a forma se desintegra. Assim, vemos o que normalmente chamamos de vida e morte em termos de som sustentado ou interrompido. Podemos ver como o som, tal como discutido aqui, se relaciona em certa medida com o segundo aspecto da divindade: o fator de coerência. O som pode ser entendido de três modos, como o criador, o preservador e o destruidor. Pode-se supor que Brahma, Vishnu e Shiva agem através da ação do som, embora não exclusivamente. Voltando ao texto. Quando o Logos, por exemplo, terminar de soar o sagrado AUM e a vibração cessar, então ocorrerá a desintegração das formas. O mesmo acontece com o Logos planetário e, portanto, descendo na escala. Comentário. É claro, por analogia, que a sustentação da vida humana ocorre através da pronúncia de uma palavra sagrada. A cessação da vida humana ocorre através da interrupção dessa sondagem. Numa escala menor, quando as notas mudam, as condições, que são configurações coerentes de vibração, mudam. Se mudarmos a nota, mudamos as circunstâncias. Devemos estar atentos às notas que tocamos. Voltando ao texto. As palavras de poder, ou as permutações do AUM, existem em todos os tons, subtons e quartos de tom possíveis, e sobre essas tonalidades de som se constrói o trabalho de criação e sua sustentação. Comentário. A grande variedade de vida criada depende, para sua origem, das permutações do AUM. Aqueles que têm formação musical reconhecerão que DK divide o som em tons, subtons e quartos de tom, ou, de outra perspectiva, em passos, meios passos e quartos de tom. Os quartos de tom são, tecnicamente, microtons e geralmente não são um aspecto da música mais padrão da cultura ocidental. Eles aparecem com mais destaque na música oriental e nas variedades mais experimentais da música ocidental. É necessária uma audição refinada para discernir o uso deliberado de quartos de tom. Frequentemente, o aparecimento de quartos de tom, na música convencional, significa simplesmente que o músico está tocando ou cantando desafinado. O uso adequado de quartos de tom é capaz de sugerir uma delicadeza de nuances incomum. A divisão de cada tom em 4 partes é interessante porque estamos lidando com o processo de manifestação ou construção da forma, tão intimamente relacionado ao número 4, de uma perspectiva, o número da forma e da materialização. Notamos a forma como DK combinou um termo relacionado com o mundo da cor e das imagens visuais com o termo som. Ele falou de tons de som. Ele poderia ter falado em gradações de som, mas parece que a mistura de termos visuais e auditivos é proposital. Pelo que entendemos de visão dévica, os divais viriam tons de som. Quando falamos de criação e sustentação, estamos falando da relação entre o terceiro e o segundo aspectos da divindade. Assim como o terceiro aspecto é o criador, o segundo aspecto é o preservador ou o sustentador. Voltando ao texto. Uma multiplicidade de sons existe dentro de cada som maior e afeta diferentes grupos. Comentário. Temos um exemplo prático disso na maneira pela qual uma multiplicidade de harmônicos ou parciais pode ser ouvida ou detectada ao soar qualquer nota fundamental. Um som ou tom, portanto, pode afetar muitos níveis diferentes de vibração e, portanto, os seres que se expressam nesses níveis. Diferentes seres são afetados por diferentes sons. Somente o mais inclusivo de todos os sons possíveis dentro de um determinado sistema de criação pode afetar todos os participantes desse sistema. Os sons menores afetarão todo o conjunto de seres de forma diferenciada. Nenhum som menor afeta todos os seres significativamente. Voltando ao texto.
Deve-se lembrar também que, de maneira geral e ampla, os sons dentro do sistema solar se enquadram em 2 grupos. Cá encontramos o tibetano mergulhando profundamente na natureza do som. Portanto, esta seção aborda questões de profundidade oculta. O estudo do ocultismo e o estudo do som são inseparáveis. Voltando ao texto. Os sons iniciáticos, ou aqueles que produzem manifestação ou fenômenos de qualquer espécie em todos os planos. Comentário. Esses sons estão associados ao terceiro aspecto da divindade. Eles iniciam manifestação e fenômenos. Eles também têm um pouco do primeiro aspecto, já que a vontade de iniciar pertence ao primeiro raio. Voltando ao texto. Sons resultantes, ou aqueles que são produzidos dentro das próprias formas durante o processo evolutivo, e que são agregado dos tons de cada forma em qualquer reino particular da natureza. Comentário. Estes sons são de natureza expressiva. Das formas que surgem através dos sons iniciatórios, surgem outros sons. Eles são resultantes. Os sons resultantes revelam o status evolutivo ou a qualidade das formas em evolução. Os minúsculos sons dos átomos agregados estão envolvidos na produção de sons resultantes. As formas são complexas e compostas por muitas unidades de escopo diferente, cada unidade tendo seu som contribuindo para o som que caracteriza a forma abrangente em sua totalidade. Voltando ao texto. Cada forma também tem um tom que é produzido pelos minúsculos sons produzidos pelos átomos que compõem essa forma. Comentário. Conforme indicado. Que tipo de instrumento poderia detectar os sons diminutos de que fala o tibetano? Talvez existam formas de audição psíquica que permitam o registro de tais sons diminutos? Voltando ao texto. Esses sons surgem do outro grupo e afetam grupos ou reinos inferiores, se a palavra inferior puder ser usada em conexão com qualquer departamento da manifestação divina. Comentário. Paris KOS sons menores affectam vidas inferiores. Vivemos constantemente num verdadeiro mar de sons, a grande maioria destes sons não detectados pela consciência humana. Voltando ao texto. Por exemplo, o reino humano, a quarta hierarquia criativa, foi produzido por um triplo AUM tocado em um tom particular pelas 3 pessoas da Trindade em uníssono: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, ou Shiva, Vishnu e Brahma. Comentário. Notamos o paralelo. O sistema solar foi produzido através da sondagem de um AUM. O mesmo aconteceu com o reino humano. Aparentemente, existem muitos estratos de AUMS. Tecnicamente falando, a quarta hierarquia criativa é maior e mais inclusiva do que o reino humano per si. O que é importante compreender é que todos os 3 aspectos da divindade estiveram envolvidos na criação do homem, tal como estiveram na criação do sistema solar. É fascinante perceber que o reino humano, como um todo, foi criado pelo som de um AUM em um tom específico. Não nos dizem se estamos nos referindo ao reino humano de todo o sistema solar ou ao reino humano do nosso planeta específico. Se juntarmos o pensamento de que a quarta hierarquia criativa é regida pelo planeta Mercúrio e que a nota de Mercúrio, de acordo com HPB, é Mi ou Anote, poderemos ter uma dica importante. Mi ou é frequentemente considerada a nota amarela, a nota búdica, a nota do quarto raio que caracteriza em grande parte a humanidade, o quarto reino e um aspecto da quarta hierarquia criativa. Podemos inferir que todo o reino da natureza foi criado pelo som de um AUM em um tom específico. É interessante pensar que o AUM soou num tom específico em vez de numa nota específica. As notas diferenciadas AUM representam a tônica, a dominante e a subdominante, respectivamente. O AUM pode soar como AUM durante o processo involutivo, mas pode soar como MUA durante o processo evolutivo, indicando assim uma reversão de descida. De uma coisa temos certeza: a conclusão do processo evolutivo deve eventualmente terminar na tônica. Este pode não ser o caso no nosso atual sistema solar, que é mais baseado no som U do que no A, mas na conclusão da série de sistemas solares a tônica prevalecerá retumbantemente. Ao lidar com o AUM, estamos lidando com a misteriosa interação entre os planos logoico, monádico e átmico. Voltando ao texto. Este som ainda está sendo emitido. A interação e mistura das muitas notas minúsculas de cada ser humano produz um grande som unido que pode ser ouvido nos lugares altos. Cá este som é algo diferente da nota da natureza. Presumivelmente, todos os átomos que compõem a composição de um ser humano estão envolvidos, também os átomos da substância sutil. Por lugares altos, podemos inferir pelo menos níveis triadais. Assim como um ser humano tem muitas notas minúsculas que se resolvem numa nota, ele também tem uma multiplicidade de raios que se resolvem num só raio. Confronte com EP segunda 18.
A criação pode ser expressa como um grande som em constante mudança. Voltando ao texto, e que, por sua vez, está tendo um efeito definido sobre o reino animal. Comentário. As notas do conglomerado são ouvidas acima e eficazes abaixo. As notas tocadas por vidas maiores afetam inevitavelmente vidas menores, presumivelmente, as notas tocadas por essas vidas menores. Voltando ao texto. É um dos fatores que produz formas animais, tanto para ocupação humana como animal, pois deve ser sempre lembrado que o homem liga o animal e o divino. Comentário. Recebemos uma peça fascinante de ocultismo. Lemos que o homem é o macrocosmo para os reinos inferiores e, além disso, que muitas formas animais, especialmente as formas mamíferas, são derivadas de formas humanas prototípicas. Lembramos que os seres humanos, não apenas os animais, ocupam formas animais. Estamos aprendendo que os sons humanos são parcialmente responsáveis pela produção de formas animais. A sugestão é que uma mudança positiva na nota emitida pela humanidade resultará em mudanças positivas nas formas animais ocupadas não apenas pelos seres humanos, mas por aqueles que reconhecemos como animais. O som é um agente de transformação. Outra inferência a ser obtida é que o som é um agente da divindade e produz veículos para a incorporação daquilo que é divino. A consideração cuidadosa destes pensamentos nos tornará mais observadores das notas que emitimos, nossos sons resultantes. Voltando ao texto. Não é possível nem desejável enumerar as palavras de poder, mas podem ser dadas certas indicações gerais que ajudarão o estudante a compreender um pouco a magnitude do assunto e sua complexidade. Comentário. Não é desejável enumerar as palavras de poder porque o homem, no seu atual estágio de desenvolvimento, quase certamente as usaria mal. No entanto, nem sequer é possível fazê-lo. O que isto significa? Talvez o homem, tal como está constituído atualmente, não tenha o aparato para registrar tais palavras. Ou talvez, dada a natureza das leis espirituais que todo mestre deve obedecer, não seja possível divulgar tais palavras e ainda assim defender as leis. A humanidade como um todo é apenas um neófito. Dificilmente reconhecemos a natureza do domínio espiritual no qual estamos agora entrando mais rapidamente. Seu escopo e complexidade nos escapam quase inteiramente. Não admira que os iniciados do primeiro grau sejam chamados de bebês. Voltando ao texto. A grande palavra, conforme proferida pelo Logos do Sistema Solar e comunicada a ele por seu superior. Comentário. No que diz respeito a nós, neste Sistema Solar, a palavra pronunciada pelo nosso Logos Solar é a grande palavra. Notamos que tal palavra é sempre comunicada por um superior. Um superior é mencionado, embora o Logos Solar tenha muitos superiores. O superior específico aqui mencionado é, muito razoavelmente, o Logos Cósmico, em quem o nosso Logos Solar desempenha o seu pequeno mas significativo papel. Podemos chamar de seu superior o Logos do sistema siriano, composto por 7 sóis principais e provavelmente muitos mais? Aquele sobre quem nada pode ser dito é certamente também seu superior, mas um Logos cósmico, que é alguém sobre quem nada pode ser dito de menor alcance, é definitivamente o superior ou o Logos solar também. Voltando ao texto. 3 palavras cometidas pelo Logos solar a cada um dos 3 logoi como segue. O som sagrado Aparashiva, aquele que incorpora o espírito ou aspecto da vontade. É a palavra através da qual Deus Pai trabalha. Comentário. Os 3 logoi estão representados na carta da iniciação, humana e solar 48, e são representados pelos 3 círculos abaixo do círculo que representam os logos solares. Shiva é aquela deidade sistêmica que se expressa principalmente através do plano logóico. A respiração logóica. Primeiro plano. O som A. Esta é a primeira aparição etérica de um sistema solar no subplano atômico do plano físico-cósmico. As sementes da vida estão todas latentes. A faculdade é herdada de uma essência solar anterior. TCF 926. Koson-U para Vishu, Deus o Filho. Ele é o construtor da forma e fornece o corpo que o espírito deve ocupar, tornando assim possível a encarnação divina. A é o som da vida, U é o som da forma. Comentário. Symbolicamente vimos que a letra U se configura como receptáculo ou U vaso. Este é o vaso ou receptáculo que o espírito deve ocupar. Através do princípio do relacionamento, ocorre a encarnação divina. O é também, particularmente, o símbolo da segunda emanação que é impulsionada pelo Filho Divino. Numerologicamente, e em inglês, U é igual a 21,
Assim, desta perspectiva, em nosso sistema solar, pelo menos, o segundo aspecto precede o primeiro, embora o primeiro esteja contido no segundo. Quem me viu, viu o Pai. O you representa o construtor, e a energia do segundo raio é a do construtor. Normalmente, quando pensamos na forma, pensamos na matéria, mas a forma é algo distinto da matéria. Forma é relacionamento, e é nas linhas de energia que caracterizam tal relacionamento que a matéria é configurada. Existem várias maneiras de retratar o significado das 3 letras do AUM. Algumas alternativas são oferecidas nesta apresentação do tibetano. Voltando ao texto. O som M para Brahma, que, em seu trabalho de provedor de energia, une inteligência ativa, espírito e forma, ou o eu e o não eu. Comentário. Aqui o M não é concebido como som da matéria, embora em outros lugares o seja. As massas estão a ouvir o som do AUM, nos seus escalões superiores, estão a descobrir que o AUM é a expressão de algo de que procuram libertação. Os aspirantes e discípulos do mundo estão ouvindo o OM e em suas vidas pessoais o AUM e o OM estão em conflito. Isto pode representar uma ideia nova para você, mas transmite a ideia de um fato eterno. Pode ajudá-lo a obter uma compreensão desta fase se eu apontar para você que para este primeiro grupo OM pode ser retratado no símbolo a seguir como expressando natureza material M, enquanto o segundo grupo pode ser retratado pelo símbolo M expressivo de alma envolta em matéria. Podemos chegar a alguma resolução considerando que energia, força e matéria podem ser consideradas sinônimos. Synonymous. Além disso, a inteligência ativa está diretamente relacionada com o terceiro aspecto, ou aspecto material, da divindade. O M, portanto, pode ser considerado representativo tanto da inteligência ativa quanto da matéria, considerada como força. A letra M é geralmente considerada fundamental, pois expressa, em inglês, o número 4 que, numerologicamente, representa o fundamento, entre outras coisas. O 4, no entanto, é também um número de ligação e está relacionado com Mercúrio, o planeta que, monadicamente, supomos, está profundamente relacionado com a inteligência ativa. Saturno, que expressa o terceiro raio monadicamente, confronte com EPI 420, e portanto representa a inteligência ativa de uma forma ainda mais profunda que Mercúrio, é curiosamente o planeta que sempre representa o fator material. Saturno, porém, também é uma ponte. Criou uma ponte entre o primeiro e o segundo grandes sistemas solares e é, também, o planeta envolvido na construção da primeira fase do Antakarana, da personalidade ao lótus egóico. Voltando ao texto. Pode-se salientar aqui que muitas informações sobre os 3 departamentos da hierarquia de nosso planeta chegarão ao estudante que pondera sabiamente sobre essas funções. Comentário. DK está implicando que o primeiro departamento da hierarquia é uma exemplificação do som A, o segundo do som U e o terceiro do som M. O primeiro departamento, tal como o som A, está relacionado com os primeiros princípios e o seu estabelecimento na forma matéria através da agência da vontade. O segundo departamento, tal como o som U, está relacionado com o princípio do relacionamento, e o seu propósito é, através do amor-sabedoria, levar todos os participantes dentro de qualquer sistema hierárquico a uma condição de relacionamento correto. A relação arquetípica é entre eu, expressando o som A, e você, expressando o som U. O terceiro departamento, como o som M, representa o elo inteligente entre todas as coisas, auxiliando, através da inteligência de ligação e do conhecimento da forma matéria, o segundo departamento a alcançar o relacionamento correto e auxiliando o primeiro departamento a alcançar o desejado. Expressão proposital do desenho fixo. Voltando ao texto. 7 grandes palavras, novamente baseadas nos 3 sons sagrados ao M. Estas produziram a criação, ou a manifestação dos 7 planos do nosso sistema solar. Eles estão comprometidos não com entidades humanas, mas com 7 grandes divais ou rasa-senhores que são as vidas animadoras de um plano. Portanto, nas várias iniciações é necessária sua colaboração, antes que estas palavras-chave possam ser confiadas ao iniciado. Comentário. DK procede do 1 para o 3, daí, para o 7. De uma perspectiva, é como se os 3 sons do AUM fossem distintos e superiores aos 7 sons aqui descritos. De outra perspectiva, os 3 primeiros sons relacionam-se em diferentes combinações com os 3 primeiros planos do sistema solar. O A para o plano logóico, o AU e o U para o plano monádico, e o AUM e o M para o plano átmico. Muitas vezes consideramos se o 10 pode ser encontrado dentro do 7 ou se existe um 3 superior pairando acima do 7. Esta última opção parece muitas vezes a mais correta. O A, o U e o M representam os sons dos 3 grandes logoi que são,
por assim dizer, supersistêmicos, assim como o logo solar. Esses três sons, então, são refletidos nos três primeiros planos pelos maiores dos senhores Rasadeva, que são Shiva, Vishnu e Brahma do reino Deva. Estou diferenciando entre Shiva, Vishnu e Brahma, considerados como três logoi, subsidiários do logo solar, e Shiva, Vishnu e Brahma, considerados como senhores Rasadeva dos três primeiros planos sistêmicos. Quando consideramos os 10, os 3 em relação aos 7, os três primeiros refletem-se nos três primeiros dos 7. Quando o termo palavra-chave é usado, a implicação é que a palavra que é comunicada tem o seu valor musical, a sua tonalidade, bem como o seu significado. Parece que as 7 grandes palavras estão cada uma delas em uma das 7 chaves e que essas chaves são importantes em relação a cada uma das 7 iniciações. De uma perspectiva, o Du do nosso sistema solar pode ser encontrado no plano astral, o Re no plano mental, o Mi em relação ao búdico, o Fá em relação ao átmico, o Sol em relação ao monádico e o Lá, o nota qual todas as orquestras afinam, em relação ao logoico. A nota TOSI deve então ser encontrada como um tom principal no mais baixo dos planos do plano físico cósmico e no mais baixo dos planos do plano astral cósmico. Esta é apenas uma forma de conceber notas em relação aos planos. A cooperação dos senhores Rasadeva no sistema de iniciação humana é algo que não é muito enfatizado, embora aparentemente vital. Cada plano tem a sua palavra-chave, assim como cada subplano. Ao iniciado que avança, estas palavras-chave são gradualmente comunicadas. Com esta comunicação vem a capacidade de dominar os subplanos e planos envolvidos. O número 7 está diretamente relacionado ao processo criativo, assim como o número 3. O AUM, como uma palavra composta dentro dos 7 planos sistêmicos do plano físico cósmico, está relacionado ao plano átmico, o plano no qual a inteligência criativa do Logo se manifesta. A partir deste plano são empreendidos os processos de construção de formas nos 5 mundos inferiores dos planos sistêmicos. Voltando ao texto. 49 palavras relacionadas aos 49 subplanos ou fogos. Estes novamente estão comprometidos com os 49 construtores dos fogos sagrados. Comentário. Senhores Rasadeva são confiadas as 7 palavras dos 7 planos sistêmicos principais. Aos aspectos inferiores deles mesmos, os 49 construtores dos fogos sagrados, estão confiadas as 49 palavras subsidiárias, uma palavra para cada um dos 49 subplanos. Os senhores Rasadeva são 7 filhos de Forrá e os senhores dos 49 subplanos são filhos menores de Forrá, ou 49 fogos. As condições vibratórias em cada um dos 49 subplanos podem ser consideradas como fogos sagrados. Fogo, movimento e vibração podem ser considerados termos sinônimos. Voltando ao texto. Os 2 grupos de palavras acima estão sob a jurisdição do terceiro aspecto e são fornecidos por Brahma. Comentário. Se as palavras através das quais os senhores Rasadeva funcionam e aquelas através das quais os senhores dos subplanos funcionam são transmitidas por aquele sublogo chamado Brahma, Brahma logoico, quais palavras são transmitidas por Vishnu e Shiva? O senhor Rasadeva do plano logoico recebe alguma concessão especial de Shiva logoico, um dos 3 sublogoi fundamentais relacionados ao logo solar, e o senhor Rasadeva do plano monádico uma concessão especial de Vishnu logoico? Tudo que deriva do AUM está sob a jurisdição do terceiro aspecto da divindade. Visto que o logo solar do nosso sistema solar é atualmente um grande ser de segundo raio, e sempre poderá ser assim, se seu raio monádico for o segundo com o 4º sub-raio, ele deve ser considerado uma espécie de Vishnu maior. Se este fosse o caso, então as 3 grandes palavras, cada uma para um dos 3 logos subsidiários do logo solar, seriam distribuídas pelo logo solar considerado como Vishnu. Seguindo esta linha de pensamento, a grande palavra única conferida ao logo solar seria transmitida pelo logos cósmico considerado como Shiva maior. Voltando ao texto. Existem novamente 5 grandes palavras com sinais que estão sob o departamento de Vishnu, ou Deus o Filho, e são inspirados por ele. Comentário. Notamos a associação do número 5 com Vishnu. Isto não deveria ser uma surpresa, pois os números 2 e 5 estão intimamente relacionados, como demonstrado através dos raios dados e sugeridos do Logos de Vênus e do Logos de Sírius. Os 2 são 5 juntos e estão especialmente preocupados com o tema da iluminação. Outras vezes, porém, o 5 é considerado especialmente relacionado a Brahma e ao terceiro aspecto. 5 era o número do sistema solar anterior. Notamos que as 5 grandes palavras são acompanhadas de sinais, que podemos, talvez, considerar relacionados com símbolos. A simbolização, a incorporação do significado na imagem, é um processo intimamente relacionado ao segundo raio, o raio do padrão divino.
PI3-sutenose T4. Voltando ao texto. Por meio deles, surgiram os 5 reinos da natureza no arco evolutivo. Comentário. Na formação destes 5 reinos, parece que o trabalho de Brahma e Vishu está unido, através do número 5. Existem 2 reinos superiores aos listados, mas aparentemente as 5 palavras do departamento de Vishu não são responsáveis pela sua criação. Os 2 reinos superiores, das vidas planetárias e das vidas solares, parecem estar dentro do departamento de Shiva. Voltando ao texto. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, o reino espiritual. Comentário. Este reino espiritual também é chamado de reino das almas. É o 5º reino da natureza e todos os membros da hierarquia e seus discípulos são encontrados neste reino. Confronte com iniciação, humana e solar, 48, tabela. Lembramos que o segundo aspecto da divindade é o aspecto da construção da forma e, portanto, podemos considerar os 5 reinos como 5 grandes formas dentro da esfera de expressão do logo solar. Voltando ao texto. Esses 5 são permutações ou são construídos sobre o som U, assim como os enumerados anteriormente são construídos sobre o som M. Comentário. Não sabemos como podemos subdividir o som U ou o som M para que possam ser criadas permutações. É interessante, contudo, notar um certo intercâmbio de números associados. Normalmente o 5 está associado a Brahma e não a Vishu. Normalmente o 7 está associado a Vishu e não a Brahma. No entanto, neste caso, uma reversão é vista. Mencionamos como o número 5 pode estar conectado ao segundo aspecto através do fator iluminação e em relação ao princípio da alma, estimulado por Vênus e Sírius. Os 3 e o 7 podem ser relacionados, pois através das combinações dos 3 podem ser gerados os 7. A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Voltando ao texto. Em conexão com os 3 primeiros reinos, pode ser interessante notar que eles são baseados em 2 sons, U soando no tom básico do M. Comentário. O U é o construtor da forma, mas os 3 primeiros reinos são definitivamente materiais e relacionados ao terceiro aspecto. O segundo aspecto, que confere autoconsciência, ainda não apareceu completamente. Assim, é razoável considerar que a tonalidade básica do M seria primária. Não sabemos o que significa que o U é soado no M, mas se usarmos um exemplo musical, o M seria considerado a tônica e o U seria soado acima a tônica, talvez como a quinta, já que a quinta se relaciona com o segundo aspecto da divindade assim como o U. Voltando ao texto. No 4º reino, o tom M está diminuindo e as 2 notas que soam são o U e o A. Comentário. O tom M, considerado como o tom material, está necessariamente morrendo, mas o M, considerado como inteligência de ligação, está plenamente presente. Em muitos aspectos, homem é caracterizado pelo M inteligente. O número do homem é 4 e o valor numérico de M é 4. Contudo, mais essencialmente, o homem deve ser considerado como alma e espírito, isto é, como U e A. Este é o seu destino. Sua inteligência intrínseca será incluída em seus aspectos de consciência e espírito. Voltando ao texto. No 5º reino, o M diminuiu para um tom distante. Comentário. Esta é uma fraseologia curiosa e importante. Um tom distante. Muitos são os tons em nossas vidas. Eles representam aquilo que sobreviveu, mas do qual ainda podem ser encontrados vestígios. Novamente, se o M for considerado como elo, S, na inteligência ativa, ele ainda estará presente entre os membros do 5º reino. Porém, no caso deles, a inteligência ativa, pelo menos como é expresso no nível humano, está dando lugar à intuição, como é expressa na 4ª hierarquia criativa. A mente de ligação, considerada como a faculdade concreta e racional associada à forma ou matéria material, é aquela que diminuiu para um tom distante. Os membros da Loja Negra viajaram muito para dentro da Terra das Distâncias, LOM 134, e estão, podemos dizer, ainda profundamente envolvidos com aquilo que deveria ter se tornado para eles um tom distante. Voltando ao texto. O U é misturado com ele de modo a ser indistinguível, e o A, ou nota Shiva, ressoa com força e é praticamente a única nota ouvida. Comentário. Poderíamos dizer que, nesta descrição, o tibetano se refere àqueles que são altos iniciados no reino da alma? Mesmo o iniciado de 3º grau, embora responda de forma nova e vibrante à nota monádica, ainda está soando o som U. O que DK parece descrever é uma condição que surgiria cada vez mais após a 4ª iniciação. Mesmo o mestre ainda responde ao raio que colore seu átomo atmíco permanente, e esse raio é igual ao raio de sua alma. Ao falar da fusão do M e do U,
de modo que dificilmente podem ser distinguidos um do outro. Ele está falando do estado de infusão da alma. O espírito monada não se liga apenas à personalidade, mas à personalidade infundida na alma. Em termos de som, a personalidade com alma é o um. É importante perceber que muitos dos estados espirituais que normalmente descrevemos com palavras podem ser simbolizados através de combinações de letras e números, bem como pictoricamente e em termos sonoros. Voltando ao texto. Ao soar esta nota, a de Shiva, o destruidor, o não-eu é negado, e tudo que não é do espírito entra em dissolução. Comentário. Podemos imaginar que Descartes está falando da quarta iniciação, momento em que o primeiro aspecto da divindade se mostra dominante sobre o segundo e o terceiro aspectos. Deve ser lembrado, entretanto, que aquilo que foi experimentado através do terceiro e segundo aspectos da divindade é absorvido pelo aspecto espírito na conflagração destrutiva que ocorre no quarto grau. Voltando ao texto. É a entrada do som a que afeta a separação ou libertação do iniciado dos três mundos. Comentário. Deve-se questionar se este A deve soar como a letra E frequentemente pronunciada E ou como um A, o mesmo som encontrado na palavra Pai. Há muito que sugere o valor do A, indicando também a admiração que surge através da identificação direta com o aspecto espírito. Voltando ao texto. Existem certas palavras também comprometidas com cada um dos logoi planetários, e elas são a base da manifestação planetária. Comentário. Cada um dos logoi planetários é diferenciado dos demais. Cada um tem naturalmente certos raios principais e certas notas que se correlacionam com esses raios. Existem também, podemos imaginar, sons astrológicos correlacionados com cada um desses logoi. Parece que o logo solar seria aquele que confere tais palavras, e que os sublogoi, sejam Brahma, Vishnu ou Shiva, também estariam envolvidos, dependendo do status espiritual e da qualidade do logos planetário em questão. Ao que parece, Brahma sistêmico poderia estar envolvido na atribuição de tais palavras aos logoi dos planetas não sagrados. Vishnu sistêmico poderia conferir aos logoi dos planetas sagrados, e Shiva sistêmico aos logoi dos planetas sintetizadores. Voltando ao texto. Como é bem sabido, o som do aspecto Brahma, ou o terceiro aspecto do nosso logos planetário particular, é Fá. Comentário. Significa isto que o terceiro aspecto dos outros logoi planetários não está correlacionado com o Fá, a nota verde do terceiro raio? O terceiro aspecto do logo solar também está correlacionado com a nota Fá. No sistema 1, a conclusão da primeira respiração, a culminação, foi a emissão, em nota majestosa, da nota Fá, a nota que forma a nota básica deste sistema, a nota da natureza manifestada. Esta nota é LOM 52. Voltando ao texto. E aqui reside grande parte da iluminação quanto ao seu ponto de evolução, pois é imediatamente aparente que o som a está alcançando até mesmo o físico denso. Comentário. Esta é uma afirmação surpreendente. Baseia-se na ideia de que o A faz parte do Fá e soa através da nota do terceiro aspecto Fá. O som A, representado pela nota Do, é vermelho e Fá é verde e é o representante do som M. Um exemplo da forma como o A atinge o plano físico é através dos aspectos destrutivos da natureza que, embora verde, é vermelha nos dentes e nas garras. O que é dito aqui deve, no entanto, ser comparado com o pensamento de que para um planeta não sagrado, o raio monádico é não eficaz. Um planeta não sagrado, como a Terra, ainda está sujeito ao raio da personalidade da vida informante, e a correspondência com o raio monádico esotérico é ineficaz. E há 3 Suteshais etitrei. Se o A do nosso logos planetário está alcançando o plano físico, isso é o mesmo que dizer que seu raio monádico tornou-se efetivo? Pode não ser necessariamente o caso. O raio monádico pode muito bem afetar o plano físico etérico e ainda assim não ser expresso na consciência de um ser humano específico. E, no entanto, em tudo isto, o nosso logos planetário está muito longe de ser, cosmicamente, infundido pela alma. Sendo este o caso, que papel pode desempenhar o raio monádico? Talvez o raio monádico, ativo nos níveis da alma desde o momento da primeira iniciação, cause algum grau de impacto no plano físico no primeiro grau, algum impacto sobre o veículo astral no segundo grau e certamente sobre o veículo mental no terceiro. Visto que o nosso logos planetário é apenas um iniciado cósmico de primeiro grau, confronte com TCF 384, o que o tibetano diz faria sentido. O logos planetário tem por meta o segundo grau cósmico. Isto significaria que o som está começando a soar no plano astral cósmico dentro de seu corpo astral. Se esta teoria estiver correta, o som A já está soando no plano físico cósmico em relação aos seus corpos físico e etérico.
O fato de estar soando no físico denso seria um reflexo do som dentro de seus veículos físico e etérico no plano físico cósmico. Se o som realmente soa no nível físico denso, e se o termo físico denso realmente significa os 3 subplanos mais densos do plano físico cósmico, então podemos entender por que a humanidade e nosso planeta parecem estar passando por uma reviravolta tão incrível. Poderíamos dizer que este som do ar no nível físico denso faz parte dos processos iniciáticos da 4ª iniciação menor que está sendo realizada através da cadeia terrestre e no globo terrestre? Devemos presumir que por físico denso DK, neste contexto, significa os 3 subplanos inferiores do plano físico cósmico e não os 18 subplanos inferiores do plano físico cósmico que, da perspectiva do planetário Logos, é seu veículo físico denso. Voltando ao texto. Dentro da nossa própria hierarquia, há inúmeras palavras construídas sobre a grande palavra do nosso Logos planetário. Comentário. Não estamos falando da grande palavra do Logos solar. Lembramos que a grande palavra do nosso Logos planetário é diferente das grandes palavras dos outros Logoi planetários, e foi-lhe conferida por um ser ainda maior, provavelmente pelo Logos solar em cooperação com um dos seus 3 aspectos menores, Os 3 Logoi subsidiários, Brahma, Vishu ou Shiva. Estamos aprendendo, de outra perspectiva, que o Logos planetário realiza a vontade do Logos solar através da atuação de uma palavra, baseada na grande palavra, através da qual o Logos planetário impõe sua vontade criativa em todo o seu esquema planetário. A frase construído sobre é importante. Quando vemos tal frase, pensaremos nas possíveis permutações que podem ser derivadas de uma palavra fundamental. Voltando ao texto. E estes são confiados aos chefes de departamento, que por sua vez os repassam em ordem permutada aos iniciados graduados. Comentário. Cada iniciado, de acordo com seu status, recebe uma determinada palavra. Algumas permutações da palavra tríplice recebidas pelos chefes de departamento são mais poderosas do que outras. Permutações menores são passadas para iniciados menores e maiores para iniciados maiores. Estamos sendo informados de um processo altamente ordenado. Não há transmissão casual dessas palavras de poder. Além disso, a ordem de sua transmissão não pode ser violada. Um exemplo de ordem permutada poderia ser o seguinte: dos sons A, B e C, as seguintes permutações podem ser derivadas nesta ordem. Por exemplo, AB, AC, BA, BC, K, CB, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Nestas combinações, o som mais alto é sempre favorecido, mas pode haver outros métodos que ofereçam uma ordem diferente. Até agora, não conhecemos a palavra básica sobre a qual as permutações são construídas, nem conhecemos a maneira e a ordem da construção. Sabemos que existem palavras fundamentais, que palavras menores são derivadas delas, e que essas palavras menores são derivadas em uma certa ordem e depois comunicadas a diferentes graus de iniciados nessa ordem. De tudo isto entendemos que a hierarquia se baseia na ordem e não admite caos nos seus procedimentos. Voltando ao texto. Será sábio aqui que o estudante diferencie cuidadosamente em sua mente entre palavras e sons, pois a palavra vela o pensamento ou ideia ou propósito pretendido, e o som torna possível manifestar-se em algum tipo de matéria, em um ou outro dos 7 planos. Comentário. DK está a fazer uma distinção muito importante entre palavras e sons. A distinção nem sempre é clara. As palavras velam pensamentos, ideias pretendidas ou propósitos, quer essas palavras sejam pronunciadas ou não. Quando as palavras são pronunciadas corretamente e no tom certo, todo o seu potencial de manifestação é liberado. As palavras têm valor por si mesmas, mesmo que não sejam pronunciadas, pois transmitem significado. Quando pronunciadas, porém, as palavras tornam-se eficazes em assuntos de algum grau. Alguns dos grandes sons também são chamados de palavras, como em palavras de poder. Se um som for representado por uma única letra, não é chamado de palavra. Mas quando pelo menos 2 letras estão presentes, então o som pode ser chamado de palavra, como no caso do ON ou do AUM. A UA é chamada de som e não de palavra, confronte com TCF 926. O ON é chamado de palavra. O AUM é chamado tanto de som quanto de palavra. O A é chamado apenas de som, assim como o U. Os A, U e M, considerados separadamente, são chamados de sons. Quando uma palavra significativa é pronunciada corretamente, entramos no domínio do ocultismo prático. Voltando ao texto. Não podemos aqui traçar a expansão das palavras básicas, desde a sua enunciação pelas entidades cósmicas até as diferenciações infinitesimais produzidas na fala do homem, na expressão vocal dos animais e no canto dos pássaros. Comentário.
Sentimos um imenso contínuo, desde as grandes palavras até as mais ínfimas expressões vocais, não apenas de seres humanos, mas de animais. Curiosamente, os animais, membros do terceiro reino, têm voz. A voz está diretamente relacionada a Brahma, o terceiro aspecto e o terceiro raio. Voltando ao texto. Cada um é uma manifestação da consciência em algum grau e cada um produz um efeito. Comentário. Cada uma dessas declarações, consciente ou inconsciente, é um reflexo de um certo tipo de consciência. Cada expressão, estamos aprendendo, é eficaz, seja em grande ou pequeno grau. De outra perspectiva, por trás de cada enunciado um grau de consciência e cada enunciado indica o grau de consciência daquele que é responsável pelo enunciado. Voltando ao texto. Proferir palavras, estar plenamente consciente das consequências em todos os planos, e criar formas de direcionar energia através de sons sagrados, e assim, promover os fins da evolução. Comentário. Podemos ver a imensa responsabilidade que cabe ao verdadeiro iniciado em relação ao som, à palavra e à expressão. Os seres humanos criam constantemente formas que direcionam energia através de sons comuns, mas fazê-lo através de sons sagrados diferencia o iniciado do ser humano médio. ¿De cuántos sons sagrados estamos verdadeiramente conscientes? Recebemos certos símbolos sonoros que são aparentemente sagrados, mas às vezes somos informados de que estas não são as palavras verdadeiras. Talvez devamos começar com o significado sagrado expresso em palavras um tanto comuns. No entanto, se o significado sagrado for transmitido através do tipo de palavras à nossa disposição, o efeito geral do som tenderá para a sacralidade. Da mesma forma, os mesmos sons podem ser emitidos acompanhados de energia sagrada ou de energia mais comum. Os resultados serão sagrados no primeiro caso e não no segundo. Mesmo as palavras sagradas proferidas sem pensar têm pouco efeito. Voltando ao texto. Foi necessário fazer uma digressão antes de passar a transmitir palavras ao iniciado, a fim de enfatizar a importância radical do assunto e, assim, dar conta da guarda cuidadosa deste aspecto da obra divina. Comentário. A importância radical é a importância raiz. O som e a palavra são grandes fundamentos do processo iniciático e são fontes de imenso poder quando a ciência oculta a eles associada é profundamente compreendida. Voltando ao texto. O uso das palavras. Já tratamos brevemente do significado das palavras de poder. Poderíamos agora resumir alguns dos postulados inferidos e então abordar um pouco a cerimônia de iniciação e as palavras confiadas ao iniciado. Comentário. Vemos sempre que o tibetano procede pelo método oculto, dos princípios gerais aos casos particulares. Voltando ao texto. Os postulados aqui apresentados são em número de 9, se devidamente ponderados pelo aspirante, revelar-lhe muito sobre o processo criativo e o poder da fala. Comentário. Neste capítulo já tratamos do 5 e do 7. O 9, então, é esperado. O número 9 está relacionado às palavras e à fala, pois 9 é a unidade de medida dos ciclos baseados no terceiro raio. A palavra e a fala são produzidas pelo terceiro centro, o centro da garganta, regido genericamente pelo terceiro raio. Voltando ao texto. Todas as palavras de poder estão enraizadas na grande palavra entregue ao logo solar no alvorecer da manifestação. Comentário. Notamos que há poder em certas palavras. Todas as palavras de poder derivam da grande palavra presumivelmente confiada ao logo solar pelo logos cósmico no alvorecer da manifestação. É claro que, através desta comissão, o logo solar está encarregado de realizar um aspecto do grande propósito do logos cósmico. Não devemos tratar as palavras de poder que podem chegar até nós como palavras isoladas. Todos eles são logicamente derivados da grande palavra. Vale a pena ponderar. Pode-se presumir que o amanhecer da manifestação precede qualquer aparecimento físico-etérico. Voltando ao texto. Todas as palavras de poder são permutações ou expansões dos três sons básicos e aumentam de comprimento à medida que os planos são envolvidos, até que se chegue a sentenças e a fala da unidade finita, o homem, em suas miríades de diferenciações. Comentário. Toda esta ideia está maravilhosamente elaborada no TCF 926-929. Os sons criativos dos planos superiores do nosso sistema solar caracterizam-se por uma grande simplicidade. O som A é o mais simples de todos, e ainda assim, o mais inclusivo e sintético. Vemos o aumento de comprimento no movimento do A para o AM e assim por diante. Continuando, vemos ainda o movimento da palavra setenária logoica, encontrada no quarto plano sistêmico, para 35 partes logoico mantra, encontrado no quinto, a canção logoica de 42 versos, encontrada no sexto,
ao livro logóico de 49 capítulos, encontrado no sétimo e mais baixo plano sistêmico. Existe diferenciação e complexificação na descendência, a fusão e simplificação na ascensão. Voltando ao texto. Portanto, no caminho do regresso, a fala torna-se cada vez mais breve, as palavras são usadas com mais moderação. Comentário. Dizem-nos que basta uma palavra ao sábio. Isto pode significar muitas coisas, mas indica a efetiva brevidade alcançada pelos verdadeiros expoentes da sabedoria. O professor tibetano liberou milhares e milhares de palavras para explicar a natureza da sabedoria eterna para nós, isto é, para aqueles que ainda precisam de explicações tão diferenciadas. Se nossa consciência fosse adequada, ele poderia simplesmente ter falado conosco por meio de um breve símbolo. Na verdade, ocasionalmente, ele nos ofereceu tais símbolos. Voltando ao texto. E eventualmente chega o momento em que o adepto emprega fórmulas de palavras apenas quando necessário para realizar propósitos específicos ao longo de 2 linhas. Comentário. Cada vez mais o terceiro aspecto da divindade é deixado para trás. O adepto está focado em Atma Buddhi. Voltando ao texto. Processos criativos definidos. Direção específica de energia. Comentário. Criar, aspecto 3. Distingue-se de envolver-se em actos de direção, aspecto 1. É preciso realmente dirigir para criar, mas existe algo como direcionar a energia para aquilo que já foi criado, um ato, na verdade, que não cria nada, embora mude as condições dentro ou entre os sistemas que foram criados. Voltando ao texto. Isto, claro, nos planos dos 3 mundos. Comentário. O adepto é mestre de tudo que ocorre nos 3 mundos inferiores. É em relação a esses mundos que existe seu domínio. Voltando ao texto. O aspirante, portanto, tem principalmente 3 coisas a fazer quando se prepara para a iniciação, para controlar todas as atividades de sua natureza tríplice inferior. Comentário. Esta é uma afirmação intransigente. Não podemos fugir da energia controladora e restritiva do planeta Saturno no processo preparatório. Voltando ao texto. Isto envolve a aplicação de energia inteligente a cada átomo de seus 3 invólucros, físico, astral e mental. É literalmente o brilho de Brahma, ou terceiro aspecto, do Deus interior. Comentário. Saturno e Mercúrio, ambos planetas profundamente de terceiro raio, regem o caminho do discipulado, durante o qual procede esta aplicação de energia inteligente aos 3 invólucros inferiores e aos seus átomos. Podemos ver que neste processo estamos trabalhando sob o som M. Voltando ao texto. Para controlar sua fala a cada minuto de cada dia. Esta é uma afirmação fácil de fazer, mas muito difícil de tornar prática. Aquele que consegue isso está rapidamente se aproximando da emancipação. Comentário. Descartes oferece um requisito muito prático e, no entanto, muito exigente. Quem fala constrói e o iniciado só se permitirá construir em conformidade com o plano divino. Isto obviamente implicará um grande controle de supervisão. Por emancipação, provavelmente queremos dizer a 4ª iniciação e, portanto, podemos ver que o requisito não é de forma alguma facilmente alcançado. Se estudarmos o uso das palavras do iniciado Jesus e do Cristo através dele, aprenderemos algo sobre o uso iniciado da fala. Voltando ao texto. Isto não se aplica à reticência, à melancolia, ao silêncio e à falta de voz que muitas vezes distinguem naturezas pouco evoluídas e que são, na realidade, uma condição inarticulada. Comentário. Entramos novamente na discussão do silêncio oculto e do modo como ele se distingue do silêncio característico dos pouco evoluídos. O uso oculto do silêncio nada tem a ver com o silêncio taciturno. Esse controlo nada tem a ver com a incapacidade de formular o discurso que Descartes descreve acima. Voltando ao texto. Refere-se ao uso controlado de palavras para atingir determinados fins e à retenção da energia da fala quando não é necessária, uma questão muito diferente. Comentário. A abordagem espiritual no que diz respeito à fala consiste em controlar a sua energia em prol de uma ação eficaz. Entende-se o uso correto de interlúdio. Sob a influência do 3º e 7º raios, o iniciado conhece os tempos e as estações e falará, ou não, de acordo. Quão diferente é esta abordagem daquela normalmente testemunhada? Voltando ao texto. Envolve uma realização de ciclos, de tempos e de estações. Comentário. A criação legítima ocorre em concordância com certos ciclos, tempos e estações. O iniciado fala quando sua fala pode ser ampliada e fortalecida pelas energias disponibilizadas em determinados momentos e épocas e durante determinados ciclos.
A ciência da astrologia é, portanto, muito útil para determinar os momentos certos para falar ou não falar. Simplificando, existe um momento certo para falar se pretende alcançar determinados fins. Falar na presença de energias que contrariem a intenção do discurso é fútil ou pior. Assim, para o iniciado, o timing certo na arte e na ciência da fala é indispensável. Voltando ao texto. Supõe um conhecimento do poder do som e dos efeitos produzidos através da palavra falada. Comentário. Será necessário um estudo aprofundado da lei das vibrações. O conhecimento das notas principais dos planos e subplanos também é necessário. Às vezes podemos nos perguntar por que as pessoas reagem com tanta sensibilidade à fala e à palavra. Não devemos nos admirar, pois eles estão reagindo a algo que carrega um poder considerável. Uma palavra pode matar. Uma palavra também pode reviver. Voltando ao texto. Envolve uma apreensão das forças construtoras da natureza e sua devida manipulação, e é baseada na capacidade de manejar a matéria mental e de colocá-la em movimento, a fim de produzir resultados na matéria física, em consonância com o propósito claramente definido do Deus interior. Comentário. Aqui Descartes fala das habilidades do mago branco que sabe como trabalhar com sabedoria e eficácia com o reino dévico. Nem é preciso dizer, mas quem deve falar corretamente deve ser alguém que possa pensar corretamente. Aqui vemos o alinhamento que existe naturalmente entre o terceiro e o primeiro raios. Aquele que usa a fala corretamente é aquele que consegue alinhar efetivamente o seu poder de pensamento com o propósito de Deus e a vontade que executa esse propósito. Tudo isto começa com atenção inteligente ao propósito e à vontade da alma, o Deus interior. Voltando ao texto. É o brilho do segundo aspecto do ser, o Vishu, ou aspecto construtor da forma, que é a principal característica do ego em seu próprio plano. Seria bom refletir sobre isso. Comentário. O iniciado de segundo raio é caracterizado pelo uso correto da fala. Confronte com EP 236. O poder para construir de novo, o uso correto da palavra e o uso da luz. Estes libertarão o abençoado, profundamente escondido na arca. PI 3 Etichasse. Controlar todas as atividades da natureza inferior através da aplicação da energia da inteligência a cada átomo dos 3 invólucros inferiores resulta no brilho do aspecto Brahma. O controle da fala considerada em relação ao aspecto de construção resulta no brilho do segundo aspecto do ser. O uso correto da fala, a utilização da voz de ouro, confronte com Dinai 584, necessita de infusão de alma e direção da vida a partir de níveis egóicos. Somente quando o segundo e o terceiro aspectos estiverem fundidos haverá discurso adequado e pensamento adequado. Voltando ao texto. Meditar e assim chegar ao propósito do ego. Meditando assim, o primeiro aspecto ganha cada vez mais destaque, e a vontade consciente do Deus interior pode fazer-se sentir no plano físico. Comentário. Ação, terceiro aspecto. Fala, segundo aspecto. Meditação, primeiro aspecto. A meditação é frequentemente associada ao segundo aspecto da divindade. Aqui vemos que a meditação é um meio de dar maior destaque ao primeiro aspecto. O Deus interior ainda é, neste ponto da evolução humana, o ego em seu próprio plano, mas através do seu aspecto vontade, reflete a vontade da monada. Nesta sessão falamos das 3 coisas principais que o aspirante deve fazer em relação à energia do pensamento e da fala enquanto se prepara para a iniciação. Nesta perspectiva, a meditação deve ser entendida como uma sintonia com a vontade e o propósito. A direção de vida a ser tomada deve ser compreendida através da meditação. Voltando ao texto. As 3 atividades do aspirante devem ser paralelas entre si, e será notado que a segunda é o resultado da primeira e se manifestará como energia no plano físico. Somente quando o aspirante tiver feito progresso real nessas 3 linhas de esforço é que a primeira das grandes palavras lhe será confiada. Comentário. Trata-se do quarto postulado em relação ao uso da palavra e da fala. Descartes está pedindo que o controle dos invólucros, o controle e o uso correto da fala e a busca pela meditação sejam paralelos. Ele sugere que somente quando as atividades dos invólucros inferiores forem sabiamente controladas será possível alcançar o controle correto da fala. Quando estes 2 tipos de controle forem alcançados de alguma forma, haverá aumento de energia no plano físico. O uso da palavra energia é importante porque é a energia da alma que é sugerida. Ele não disse que haverá um aumento da força no plano físico. De uma perspectiva mais mundana, também é de se esperar que o discípulo experimente um aumento na energia vital através do controle sábio da atividade e da fala. O terceiro raio e o terceiro aspecto estão intimamente relacionados com o corpo etérico e com a vitalidade.
Voltando ao texto. Cada grande palavra inclui dentro de si as suas diferenciações, as suas expansões e permutações, e pela sua expressão o iniciado põe em movimento menor, através da vibração do maior. Comentário. Temos 3 fatores incluídos em cada grande palavra. Voltando ao texto. Differentiacos, expansos, permuticos. Comentário. As diferenciações podem ser consideradas as partes distintas da palavra, expansões, a maneira pela qual a palavra pode ser desdobrada e desenvolvida em formas mais complexas, embora relacionadas. As permutações tratam da ordem em que as diferenciações podem ser colocadas ou ativadas, umas em relação às outras. Isto também se aplicaria a vários tipos de expansões. Vimos que à medida que o som original, A, desce, ele se expande em formas cada vez maiores. Vibrações menores são acionadas por vibrações maiores. É claro que as vibrações maiores são mais rápidas do que as menores, que são mais lentas. Voltando ao texto. Daí a enorme responsabilidade e a magnitude dos resultados alcançados. Comentário. Parece que o tibetano está a reunir provas convincentes para aumentar a nossa responsabilidade pelas palavras que pronunciamos. Voltando ao texto. Cada palavra é entregue ao iniciado oral e visualmente. Comentário. A audição e a visão são aspectos integrantes da cerimônia de iniciação. Ambos os formulários ou inscrições são utilizados para que a palavra fique fortemente impressa no candidato. Voltando ao texto. É falado a ele primeiro na forma de 7 sílabas, cada uma das quais ele deve memorizar como uma palavra separada. Comentário. Podemos deduzir que cada palavra assim comunicada tem 7 partes. Essas partes, sílabas, podem ser mais complexas do que sons de uma única letra. Parece que nos contam algo sobre o processo de iniciação, que o ato de memorização ocorre durante a cerimônia. Visto que em relação à primeira e segunda iniciações, e mesmo a terceira, tão pouco pode ser retido no cérebro físico, a memorização teria que ocorrer nos planos internos. As cerimônias ritualísticas modernas prevêem a prática de memorização durante a cerimônia. Talvez o mesmo aconteça com as cerimônias internas. Voltando ao texto. Depois lhe é mostrado como combinar esses 7 de modo a produzir um som triplo e, assim, produzir resultados mais unidos e de maior alcance. Finalmente, os 3 são fundidos em uma palavra que lhe é confiada. Comentário. Este é um procedimento fascinante e ocorre em ordem inversa quando comparado à ordem do processo de manifestação. A manifestação se move do 1, passando pelo 3 até o 7. A concessão da palavra passa do 7, passando pelo 3 até o 1. Desta forma, o iniciado aprende as diferenciações presentes dentro da única palavra e os modos de expansão e unificação que pertencem a essa palavra e suas partes. Voltando ao texto. As 7 palavras que formam a grande palavra em qualquer iniciação são comunicadas ao iniciado pelos iniciados de nível igual ao seu. Comentário. Este é um material fascinante. As 7 sílabas equivalem a 7 palavras. As 7 palavras-sílabas não são conferidas pelo iniciador, mas por aqueles iniciados de igual categoria que possam estar presentes na iniciação. Voltando ao texto. Este grupo se divide em 7 grupos, de acordo com a formação do sub-raio ou raio, e cada grupo então canta uma palavra em rápida rotação. Comentário. A rapidez da enunciação dá a impressão combinada de uma palavra cétupla sintética. Os iniciados de um raio da alma diferente do raio da alma do candidato estarão presentes na iniciação do candidato? Não mencionamos as possibilidades. Se estiverem presentes iniciados em todos os 7 raios da alma, a divisão em 7 grupos seria, ao que parece, de acordo com o raio da alma. Se apenas os iniciados que estão no mesmo ashram do raio da alma que o candidato estivessem presentes, então a divisão em 7 grupos seria ao longo da linha do sub-raio. Seria interessante compreender se a rotação rápida ocorre no sentido horário ou anti-horário voltando ao texto. Simultaneamente, as cores e os símbolos dos diversos sons passam à sua frente, para que ele ouça e veja aquilo que lhe é confiado. Comentário. Cada som, cada palavra tem uma cor e um símbolo. Assim, há uma impressão tripla feita com cada enunciado, voltando ao texto. O enunciado. A cor do enunciado. O símbolo associado ao enunciado. Comentário. Mais uma vez compreendemos a importância da impressão através de uma combinação de som e visão. Os outros sentidos parecem não estar envolvidos nesta fase do processo, embora o sentido do tato seja fundamental em relação à aplicação do cetro da iniciação. Voltando ao texto. O grupo mais avançado em torno do trono do cargo, os 3 chefes de departamento nas 2
primeiras iniciações, e os Budas Pratyeka nas finais. Canta então para ele a palavra tríplice que combina 7, e novamente ele a vê diante de seu olho interior. Comentário. Passamos da transmissão da palavra sétupla para a transmissão da palavra que é tríplice. Concluímos que o Manu, o Bodhisattva e o Mahashohan frequentam todas as iniciações, até mesmo as iniciações dos candidatos ao primeiro grau. Os 3 Budas de atividade são aqui chamados de Budas Pratyeka e presumivelmente participam da terceira, quarta e quinta iniciações às quais Sanat Kumara preside como hierofante. Existe alguma diferença entre o processo pelo qual as cores e símbolos dos vários sons passam diante dele na revelação sétupla e o processo da palavra tríplice aparecendo diante de seu olho interior? Será que ele também vê com seu olho interior as cores e os símbolos desta palavra tríplice? Voltando ao texto. Finalmente, o iniciador o emite e o iniciado torna-se consciente dentro de si mesmo, na experiência prática, do grande som único, e conhece, num centro particular, qual é a sua vibração. Comentário. Ao iniciador é dado pronunciar a única palavra em sua totalidade. Cada palavra, podemos concluir, está correlacionada com um chakra específico, provavelmente aquele que sofreu estimulação especial na iniciação em questão. Não é apenas o som da palavra que se revela, mas a vibração da palavra, que se experimenta num determinado centro. Em outras palavras, o som da palavra é sentido. Notamos que a fusão da palavra tríplice se dá em um grande som. Neste contexto, esse som não é especificamente chamado de palavra, mas podemos deduzir o que é. Os termos som e palavra são, como observado anteriormente, frequentemente usados de forma equivalente. Sempre que a unidade está envolvida, o termo som é usado em preferência ao termo palavra. Voltando ao texto. Como é bem sabido, todo centro está conectado com algum plano, esquema, raio e outras divisões setenárias, e assim o significado de sua reação interna será aparente. Comentário. Tabulemos as associações relativas a cada centro. Voltando ao texto. Cada centro está associado a um dos 7 planos sistêmicos, ou a um número de subplanos com o mesmo número do plano sistêmico. Cada centro está associado a algum esquema planetário, bem como a uma cadeia específica dentro de todos os esquemas planetários e a vários globos dentro das 7 cadeias de todos os esquemas planetários. Cada centro é naturalmente governado por um raio particular, dependendo do ponto de evolução alcançado pelo iniciado. Existem outras divisões setenárias como as 7 leis da alma, as 7 leis sistêmicas, as 7 notas, as 7 cores da luz branca divididas por um prisma, etc. de septenatos. Os mestres iniciados, em seu trabalho de auxiliar a evolução dos 3 mundos, preocupam-se principalmente com as 7 sílabas da palavra de seu grau ou grau de iniciado. As 3 palavras que combinam as 7 raramente são usadas, exceto sob a sanção direta de um dos chefes de departamento. De acordo com a sílaba envolvida, cada palavra está diretamente conectada com o triplo AUM, portanto, com o aspecto Brahma, Vishnu ou Shiva, de quais as 3 cabeças são os representantes planetários. Comentário. Estamos falando aqui do uso prático de qualquer uma das palavras conferidas. Existem mestres e outros iniciados de vários graus, estão envolvidos com o número 7 e preocupam-se, praticamente, com as 7 sílabas da palavra do seu grau. Assim, os números 7 e 5 estão relacionados, pois 5 é um dos números do mestre e a palavra, neste caso, é sétupla. As 3 palavras ou a palavra tripla são mais poderosas e estão sob a custódia dos Shoans, como os 3 grandes senhores. Assim, os números 6 e 13 estão relacionados. A palavra em questão é tripla e 6 é um dos números dos Shoans. Concluímos que os chefes de departamento são livres para usar a palavra tripla e, especialmente, poder-se-ia pensar, aquele aspecto da palavra tripla que pertence ao seu departamento. Também podemos concluir que os iniciados de posição inferior podem utilizar a palavra tríplice, mas apenas quando sancionados por um dos chefes de departamento. A palavra tripla de qualquer iniciação particular não é o AUM, mas cada uma das 3 palavras da palavra tripla está relacionada a um dos 3 sons do AUM. Uma sílaba, portanto, pertence ao departamento do Manu, outra ao do Bodhisattva, e ainda outra ao departamento do Mahashohan. Voltando ao texto. Quando qualquer iniciado deseja usar, para fins evolutivos, a palavra inteira como uma unidade, a sanção da loja reunida deve ser obtida, pois tal palavra afeta a matéria de um plano inteiro dentro de um esquema planetário. Comentário. Disto podemos deduzir que a palavra sétupla de 7 sílabas, ou 7 palavras, já que sílabas e palavras são frequentemente termos sinônimos, afeta os 7 subplanos de qualquer plano. Talvez então, a palavra tríplice afete ou os 3 subplanos mais elevados de um plano ou 3 divisões desse plano. Existem várias maneiras de dividir um plano,
Portanto, a maneira pela qual a palavra tríplice pode afetar diferentes partes de um determinado plano não é facilmente determinada. Aprendemos aqui que a palavra inteira como uma unidade afeta todo o plano, ou seja, um plano sistêmico. Vemos como a necessidade de obter permissão para o uso de palavras de poder protege o sistema mais amplo do seu uso inadequado. Pelo que lemos, verifica-se que para cada iniciação existe uma palavra inteira, ligada a um determinado centro e a todo um plano sistêmico, um verbo tríplice, ou palavra tríplice, conectado, talvez, com as 3 divisões de qualquer centro e com certas partes de um plano sistêmico, e uma palavra sétupla, ligada, sem dúvida, a certas divisões dentro de um centro e certamente aos subplanos de qualquer plano sistêmico. Notamos que a palavra inteira ainda não tem um efeito sistêmico solar, mas apenas afeta a matéria dentro de um plano inteiro de um esquema planetário. As palavras discutidas afetam, ao que parece, apenas o plano físico cósmico, e não o astral cósmico ou mental cósmico. Voltando ao texto. E, consequentemente, a questão dos aviões subsidiários daquele em questão. Comentário. Este é um ponto importante. Se um determinado plano é afetado por uma palavra, na sua totalidade, os planos sistêmicos menores também são afetados. Toda palavra pertencente ao plano mental afetará, por exemplo, a matéria dos planos astral sistêmico e físico-etérico sistêmico. Toda palavra do plano astral afetará a matéria do plano etérico-físico, mas não necessariamente a matéria do plano mental. Podemos ver que existe uma hierarquia destas palavras ou sons, com a palavra inteira do primeiro e mais elevado plano afetando todos os 6 planos subsidiários. Voltando ao texto. Por exemplo, um iniciado do 3º grau, ao pronunciar a palavra do seu grau, afeta a matéria dos subplanos mentais inferiores e, subsequentemente, a matéria dos planos astral e físico. Comentário. Conforme afirmado. Notamos também que a afetação dos planos inferiores é subsequente, o que sugere sequencialidade. Voltando ao texto. Um iniciado do 2º grau afeta de forma semelhante o plano astral e, subsequentemente, o físico. Resultados de longo alcance são assim alcançados e o trabalho de muitos é assim afetado. Comentário. Esta é outra forma de dizer que a cada iniciação alcançada, o iniciado se torna mais poderoso e alcança uma esfera de influência mais ampla. As palavras de poder são realmente poderosas e eficazes em diversas esferas vibracionais. Voltando ao texto. Cada palavra, diferenciada ou sintetizada, afeta os reinos dévicos e, portanto, os aspectos de construção da forma da manifestação. Comentário. As palavras afetam os agentes construtores, os membros do reino dévico. Tais palavras podem agir de forma construtiva ou destrutiva. Voltando ao texto. Nenhum som é emitido sem produzir uma resposta correspondente na substância dévica e levar multidões de minúsculas vidas a assumirem formas específicas. Comentário. Trata-se aqui de uma questão de inevitabilidade. Um som emitido, seja consciente ou inconscientemente, terá seu inevitável efeito dévico. Estamos constantemente construindo e destruindo, através do som, quer percebamos ou não. Voltando ao texto. Estas formas persistem e desempenham suas funções enquanto o som que as causou for prolongado, e a energia de vontade específica daquele que iniciou o som for direcionada para a forma viva. Comentário. Esta é uma ideia interessante. Se uma forma é criada por um som, ela se desintegrará imediatamente se esse som cessar? Parece que a vontade e o desejo sustentam uma criação. Muitas formas de pensamento humanas parecem persistir mesmo que o som que as criou tenha cessado há muito tempo. Os estados de desejo e vontade do Criador, entretanto, podem atuar como uma força sustentadora e, talvez, sonora. O desejo alimenta, assim como a vontade, e se continuarmos a desejar, ou desejar, uma determinada forma criada sob o impulso desse desejo, ou vontade, a forma persistirá. Talvez o desejo ou a vontade tenham seu próprio som de sustentação. Pode-se imaginar que se um som causativo não for continuamente sustentado, mas repetido com razoável frequência, a forma criada seria impedida de se dissolver. Pelo menos isso pode ser verdade em relação a seres inferiores como o homem. Voltando ao texto. Isto é igualmente verdadeiro para um logos solar enunciando A ou M, e assim, produzindo o sistema solar, de um logos planetário soando sua palavra planetária e produzindo um esquema planetário, de um adepto produzindo resultados para ajudar a humanidade no plano físico, e de um ser humano comum, que, em uma linguagem muito diferenciada e diversificada, expressa um propósito interno ou estado de espírito e, assim, constrói uma forma ou veículo em substância dévica. Comentário. Esperaríamos que um logos solar ou logos planetário, sendo imensamente proposital,
soasse continuamente sua palavra causadora e sustentadora. Talvez o adepto repetisse o som causador e sustentador em intervalos regulares para que a sustentação não falhasse. Pode-se questionar se a alma emite sua nota continuamente para manter coerente a forma-pensamento chamada personalidade. Nós nos reunimos do que isso. Na música, a constância de um tom de drone ou pedal é um símbolo da constância de um som sustentado e sustentado. Muitos outros sons evanescentes ocorrem acima do drone ou pedal que soa constantemente. A música indiana emprega especialmente este modo de expressão. Assim, simboliza um grande processo criativo e preservativo. Um ser humano é um criador muito menos consciente do que um logos, e para sustentar a sua criação deve pelo menos continuar a pensar num propósito interior ou preservar um certo estado de espírito, se não continuamente, pelo menos com bastante frequência. Se não houver impulso de pensamento renovado, a forma-pensamento se desintegrará gradualmente. Deveríamos compreender que as formas-pensamento criadas não se desintegram imediatamente. Uma certa inércia os mantém unidos. A certa altura, precisariam de ser realterados ou reimpulsos para que a sua coerência fosse sustentada. Voltando ao texto. A maioria dos seres humanos ainda constrói inconscientemente, e a forma construída é de uma agência benéfica ou maléfica, de acordo com o motivo ou propósito subjacente do homem, e executará sua vontade enquanto persistir seu prazo de existência. Comentário. É o termo do ser que está em questão. Este termo não parece depender do som constante de uma palavra ou som. Mas, como foi dito, se um certo desejo por uma forma-pensamento ou forma de desejo for sustentado, isso pode ser equivalente, em efeito, a um som constante, pelo menos no nível humano. Voltando ao texto. Cada palavra pronunciada distingue-se por uma cor específica, um tom particular, um formulário especial, um grau de energia ou atividade. A natureza da vida animadora, autoconsciente, consciente ou inconsciente, Deus, homem ou deva. Comentário. De tudo o que foi exposto, isto parece claro. Várias palavras carregam diferentes frequências de energia, altas ou baixas. Palavras de poder são dotadas de potenciais energéticos variáveis e seu som causa vários graus de ativação em relação aos níveis vibratórios afetados. Uma palavra pronunciada carrega a marca da vida animadora que pronunciou a palavra. Voltando ao texto. O estudante, mais uma vez, descobrirá que isto é igualmente verdadeiro para um sistema solar, para um esquema planetário, para um ser humano, para uma forma-pensamento animada por uma vida elementar, e para o átomo do físico ou do químico. Comentário. Descartes parece estar falando em ordem hierárquica. Uma forma-pensamento animada por uma vida elementar é uma construção de ordem superior à do átomo do físico ou do químico. Todos os sistemas solares, esquemas planetários, formas-pensamento e minúsculos átomos têm sua principal cor, tom, forma, grau de energia ou atividade e qualidade, derivada da natureza de sua vida animadora. Podemos começar a perceber quão individual, quão única é cada forma de vida, quão distinta. Voltando ao texto. No conhecimento destes fatos e na sua compreensão consciente, pode ser conhecido o verdadeiro ocultista. Comentário. Os estudantes deste livro e das obras de Descartes em geral não são, em sua maioria, ainda ocultistas. Um verdadeiro ocultista é um auto-iniciado, alguém que pode compreender com certeza o tipo de conhecimento referenciado. Podemos ver quanto do quinto raio é necessário para formar o verdadeiro ocultista. Voltando ao texto. O logo solar emitiu uma palavra, a forma do nosso sistema solar surgiu, sua cor era azul e sua nota era um tom musical cósmico particular. Comentário. Nosso logo solar é conhecido como logotipo azul. O tom musical cósmico do nosso logo solar, no que diz respeito ao atual sistema solar, é a nota Sol, ou G. Durante o último sistema solar, a nota cósmica era Fá, ou F, uma nota que ainda persiste como a fundamental do atual sistema solar. Voltando ao texto. Seu grau de atividade é de uma notação matemática específica que está além do alcance da mente humana neste estágio de desenvolvimento. E a natureza de sua grande vida animadora, a do Logos triplo, é o amor ativo e inteligente. Comentário. Cada um dos três logoi, sublogoi do Logo solar, expressa a qualidade do amor ativo e inteligente. A inteligência ativa representa o raio primordial que subentende o raio divino do amor. A frase relativa à matemática é extraordinariamente interessante. Descartes parece sugerir que o grau de atividade do nosso sistema solar ainda não pode ser compreendido pela mente humana. Ele está dizendo que nos falta notação matemática específica que tornaria isso possível? Os matemáticos atestarão que estão constantemente a ser concebidas novas abordagens à matemática,
DK está sugerindo a necessidade de um tipo de matemática atualmente inconcebível se quisermos compreender o nível da atividade logóica. Voltando ao texto. A grande palavra do nosso sistema solar combina, se assim puder ser expressa, com outras palavras, e é apenas uma palavra da palavra cétupla, conhecida por aquela grande existência que está na mesma relação com o logos solar que este último faz ao logos planetário. Comentário. Essa grande existência não é aquele sobre quem nada pode ser dito, como esse grande ser é geralmente descrito. Em vez disso, a grande existência é um logos cósmico, e a sua relação com o logos solar é expressa em forma tabulada no TCF, mas lembremos-nos que, a partir das nossas leituras, concluímos que existem pelo menos duas categorias de uns sobre quem nada pode ser dito. DK está usando uma terminologia quase musical quando fala da grande palavra do nosso sistema solar, combinando outras palavras, presumivelmente 6 outras. Estes 6 formam a palavra cétupla de um logos cósmico. Presumivelmente, essa palavra cétupla também pode ser expressa como uma palavra tríplice e como uma grande palavra em sua totalidade. Se procedermos analogamente do que foi afirmado ao longo deste capítulo, veremos a necessidade de conceber o verbo cétuplo do logos cósmico como um verbo tríplice, finalmente, como um verbo único. Voltando ao texto. As palavras sagradas dos 7 sistemas solares, dos quais o nosso é apenas um, compõem este som setenário, que vibra neste momento nas esferas cósmicas. Comentário. Esta é uma vasta palavra cósmica da qual não podemos saber praticamente nada e ouvir menos ainda. Existe, porém, a necessidade da existência de palavras ainda maiores. No próximo nível de elevação cósmica haverá uma palavra da qual o som setenário, e sua síntese em uma palavra tripla e em uma palavra única, é apenas uma 7ª parte. Este será o som do verdadeiro, e mais frequentemente referenciado, aquele sobre quem nada pode ser dito, um logos supercósmico. Voltando ao texto. Nestas 9 afirmações são resumidas muito superficialmente as principais verdades sobre os processos criativos no sistema solar. Comentário. É importante saber onde encontrar informações tão valiosas. Voltando ao texto. Neles está escondido o segredo da verdadeira magia, e em sua compreensão chegará ao homem que tem intuição espiritual, pureza de vida e motivação, intenção altruísta e um autocontrole e coragem severos, o poder de promover os propósitos de o ego, que é um colaborador consciente no trabalho da evolução e um participante em parte dos planos do logos planetário do nosso esquema. Comentário. Aqueles que se interessam pela magia branca perceberão que lhes foi dada uma lista de real importância. Não pode haver verdadeira magia branca a menos que o praticante seja pelo menos um iniciado de 3º grau. Um homem com intuição espiritual é um iniciado de 3º grau, pois a intuição espiritual, ou pelo menos o seu início prático, é especificamente um requisito para esse grau. Pureza de vida, motivo e intenção altruísta são qualidades do iniciado de 2º grau. O autocontrole severo e a coragem começam na primeira iniciação e aumentam de intensidade à medida que cada iniciação é aprovada. O ego, tal como aqui concebido, é o homem como anjo solar, também, o próprio anjo solar. O anjo solar sabe muito sobre os planos do logos planetário do nosso esquema. À medida que o homem se torna conscientemente o ego em seu próprio plano, ele começa a compartilhar esse conhecimento e pode tornar-se um verdadeiro trabalhador da magia branca que promoverá o plano e o propósito do logos planetário. Voltando ao texto. Eles são dados nesta forma breve tanto para proteger as verdades ocultas quanto para revelá-las àqueles que estão prontos. Comentário. Esta é uma das grandes artes de DK, revelar mesmo enquanto esconde. Em pequena escala, todos nós podemos ter notado esta arte em ação. Muitas vezes podemos ler a mesma passagem em intervalos de vários anos. O conhecimento e a percepção que cresceram em nós revelam muito no texto que nos foi ocultado no momento da leitura anterior, mas sempre esteve lá. A arte consiste em dar apenas o suficiente para revelar aqueles que estão preparados para a revelação, evitando ao mesmo tempo explicações explícitas que transmitiriam demasiado aos que não estão preparados. Voltando ao texto. Estas 7 palavras do sistema solar, que formam a palavra logóica que conhecemos apenas em sua forma tripla como AUM, são reveladas nas 7 iniciações. Comentário. DK está se referindo às 7 palavras que estão sob a custódia dos senhores Rasadeva. Seu somatório é o AUM. Não conhecemos as 7 sílabas, uma para cada plano, que se fundem no AUM. Da mesma forma, não conhecemos a palavra sintética única em sua totalidade. Pode ser que os 3 planetas sintetizadores, ou, melhor, seus logoi, juntos expressem o AUM. DK sugere que existe uma expressão ainda maior do AUM através dos 3 sublogoi do nosso sistema solar.
Somente o logo solar pode expressar a palavra sistêmica maior em sua totalidade. Voltando ao texto. Na primeira iniciação é dada a palavra para o plano físico. Comentário. Nesta revelação, o Senhor Ksiti deve cooperar. Voltando ao texto. Na segunda iniciação é dada a palavra para o plano astral. Comentário. Nesta revelação, o Senhor Varuna deve cooperar. Voltando ao texto. Na terceira iniciação é dada a palavra para o plano mental inferior. Comentário. Nesta revelação, o Senhor Agni deve cooperar. Esta é a iniciação que trata da superação das ilusões que caracterizam o plano mental inferior. Voltando ao texto. Nesta iniciação, na qual, como dito anteriormente, o Hierofante é o Senhor do mundo, não só é dada a palavra para o plano mental inferior, mas também é cometida uma palavra que sintetiza as três palavras para os três mundos. É dada ao iniciado como tema de meditação, até que ele receba a quarta iniciação, mas é proibido utilizá-lo até a liberação final, pois dá controle total sobre os três planos inferiores. Comentário. DK considera a quarta iniciação a libertação final? Neste contexto, parece que sim. Aprendemos sobre aquilo que deve ocupar a meditação do iniciado do terceiro grau enquanto ele se prepara para o quarto grau, a palavra que sintetiza as três palavras para os três mundos. Contudo, é o mestre quem tem controle total sobre os 18 subplanos dos três mundos. Então a questão é, pode o iniciado usar esta palavra sintética depois de ter recebido a quarta iniciação ou deve esperar até a quinta? Voltando ao texto. Na quarta iniciação é transmitida a palavra para o plano mental superior. Comentário. Geralmente a quarta iniciação está associada ao plano búdico, mas também é concebível que nesta iniciação possa ser conferido um certo grau de controle sobre o plano mental superior. Voltando ao texto. Na quinta iniciação é dada a palavra para o plano búdico. Comentário. Aqui, novamente, parece que estamos ficando um plano aquém, pois a quinta iniciação está diretamente associada ao plano átmico, mas aparentemente não com um alto grau de controle sobre o plano átmico. Voltando ao texto. Na sexta iniciação a palavra para o plano átmico. Comentário. Vemos o padrão que se baseia no resultado de um plano mental dividido. Até chegarmos à terceira iniciação, ou seja, nas duas primeiras, foi conferida uma palavra que se relacionava diretamente com o plano mais usualmente relacionado com a iniciação particular. O plano físico-etérico está mais relacionado com a primeira iniciação, assim como o plano astral está mais relacionado com a segunda. E nessas duas iniciações são conferidas palavras relacionadas aos planos físico-etérico e astral, respectivamente. A terceira iniciação está relacionada tanto com o plano mental inferior como com o plano mental superior, mas a palavra conferida, para uso ativo, refere-se apenas ao plano mental inferior. A seguir a este ponto, a palavra conferida refere-se a um plano inferior ao plano habitualmente associado à iniciação em questão. Voltando ao texto. A quarta iniciação é geralmente associada ao plano búdico, mas a palavra conferida pertence ao plano mental superior. A quinta iniciação é geralmente associada ao plano átmico, mas a palavra conferida pertence ao plano búdico. A sexta iniciação é geralmente associada ao plano monádico, mas a palavra conferida pertence ao plano átmico. A sétima iniciação é geralmente associada ao plano logóico, mas a palavra conferida pertence ao plano monádico. Comentário. Assim, para as três primeiras iniciações, a palavra conferida relaciona-se com um plano diretamente correlacionado em número com a iniciação particular, mas depois desse ponto, a palavra conferida se correlaciona com um plano inferior ao número da iniciação. Voltando ao texto. Na sétima iniciação é dada a palavra para o plano monádico. Comentário. Podemos nos perguntar se esta tabulação foi modificada após a transferência da maioria dos ashrams para o plano búdico, talvez por volta do ano de 1925, ou seja, depois que este livro foi escrito. Em livros posteriores torna-se claro que a sétima iniciação, aquela pela qual o Cristo está passando, está definitivamente associada ao plano logóico, onde o Cristo pode agora concentrar-se. Voltando ao texto. Na sexta iniciação a palavra que sintetiza a quarta, quinta e sexta palavras é dada pelo Hierofante. Comentário. Esse Hierofante é um ser maior que Sanat Kumara, como Sanat Kumara é geralmente concebido. Lembramos que na terceira iniciação foi conferida uma palavra que sintetizou a primeira, a segunda e a terceira palavras, mas que esta palavra sintética só pôde ser usada depois da quarta iniciação. Será que a palavra sintética conferida na sexta iniciação não pode ser usada ativamente até que a sétima iniciação seja passada? Voltando ao texto. E assim o iniciado exerce controle completo, através do poder do som,
sobre a substância dos 5 planos da evolução humana. Comentário. Dizem-nos que o Shoan tem controle completo através do poder do som sobre os 5 planos brahmicos, átmico, búdico, manásico, astral e físico-etérico. Notamos que um Shoan, embora de categoria superior a um mestre, ainda é chamado de iniciado. Voltando ao texto. Na 7ª iniciação, o triplo AUM, em seu verdadeiro caráter, é revelado ao Buda iluminado, e ele pode então manipular a energia nos 6 mundos ou planos. Comentário. Um iniciado do 7º grau é chamado de Buda iluminado. Não creio que isto sugira que aquele que normalmente chamamos de Buda tenha recebido a 7ª iniciação quando alcançou sua iluminação cerca de 500 anos antes de Cristo iniciar o processo da 7ª iniciação. Entretanto, o Buda certamente teria que começar o processo do 7º grau não depois do início do Cristo e provavelmente antes. O triplo AUM em seu verdadeiro caráter refere-se ao som dos planos logoico, monádico e átmico. O AUM como um todo caracteriza o plano átmico, mas o Buda iluminado, neste contexto, tem algum poder sobre o A, bem como sobre o AUM, pois o A caracteriza o plano monádico. Confronte com TCF 926. Tal ser é sem dúvida muito responsivo, também, ao som A, o som do plano logoico. DK está sugerindo que o AUM em seu verdadeiro caráter não pode ser apreendido por aqueles que estão focados estritamente no plano átmico, embora o AUM esteja diretamente associado ao plano átmico. O verdadeiro caráter deste som é revelado em um plano ainda mais elevado. Voltando ao texto. Mais 2 iniciações podem ser tomadas, mas pouco se diz sobre elas em nosso esquema terreno, pela razão de que nosso esquema não é um esquema sagrado, e poucos, se houver, de nossa humanidade alcançam a 8ª e a 9ª iniciações. Comentário. A inferência é que a 8ª e a 9ª iniciações são mais geralmente tomadas em esquemas sagrados. Significa isto que poucos, se é que algum, da nossa humanidade alcançam a 8ª e a 9ª iniciações no nosso esquema terrestre ou, o de todo, em qualquer esquema. Notamos que não falamos em realizar a 8ª ou 9ª iniciações no planeta Terra, mas no nosso esquema terrestre. Isto sugere que se essas iniciações pudessem ser realizadas por seres humanos, cadeias superiores e globos dentro do esquema terrestre estariam envolvidos. Voltando ao texto. Para tal, devem primeiro passar para outro regime para um longo período de serviço e instrução. Comentário. Não nos é dito se outro regime significa apenas um regime ou se poderia ser qualquer um de vários outros. Voltando ao texto. Tudo que pode ser sugerido é que na 8ª iniciação a dualidade do triplo AUM é trazida à tona. Comentário. Isto significaria que o AU, o som dual do plano monádico, é compreendido. Voltando ao texto. E no 9º o único som do absoluto é revelado, e seu significado é ouvido e visto. Comentário. Isto significaria que o A, o som do plano logoico, é revelado. Notamos que o significado deste som único não é apenas ouvido, mas visto. Não podemos imaginar o tipo de apreensão envolvida neste ouvir e ver. O que queremos dizer com absoluto neste contexto? Não é o absoluto universal, o absolutênio que fundamenta a totalidade do cosmos, compreendendo todas as estrelas e sistemas estelares e seus logos informativos. Pelo contrário, parece que estamos nos referindo ao logo solar em sua totalidade. Parece que é o seu som unificado que é revelado neste ponto culminante. Voltando ao texto. Isto traz à consciência do iniciado um pouco da energia e do poder daquele sobre quem nada pode ser dito, ou logos do nosso logo solar. Comentário. O logos do nosso logo solar é um logos cósmico. Esta é uma daquelas referências que confirma que existem pelo menos 2 seres que são referidos como aqueles sobre quem nada pode ser dito. Voltando ao texto. A unidade de consciência é então perfeita, assim como o logos é perfeito, e passa a trabalhar paralelamente ao do logo solar. Comentário. Isto é interessante, pois sabemos que do ponto de vista das iniciações cósmicas, o logo solar está longe de ser perfeito. Poderíamos perguntar por que a unidade de consciência não tem mais paralelo com o trabalho do logos planetário. Embora de alto grau, a obtenção de tal iniciado ainda está muito aquém da obtenção de um logos planetário. Comentário. Tem-se observado muitas vezes que é um pouco mais fácil traçar paralelos entre o homem e o logos solar do que entre o homem e o logos planetário. O número 9 completa o ciclo e leva tudo à perfeição, no que diz respeito às unidades da 4ª hierarquia criativa. Além disso, 9 é o número da 4ª hierarquia criativa. A busca de trabalho paralelo ao do logo solar não significa que o iniciado esteja agora no caminho do logos solar. A experiência no plano astral cósmico ocorre antes do iniciado do 9º grau, e como o logo solar está presentemente polarizado astralmente,
pode-se dar uma pista sobre a natureza do trabalho paralelo. Voltando ao texto. Tal é o grande programa e a oportunidade que se estende diante dos filhos do homem, sim, e diante de cada átomo em todos os lugares. Comentário. Os átomos subirão às alturas de onde vieram. Eles não farão como individualidades, mas como aglomerações, e elevando-se dentro da pirâmide cósmica, acabarão por alcançar a sua fonte. O incentivo oferecido é convincente e o âmbito apresentado, muito além da possibilidade de compreensão humana. Depreende-se algo da natureza do dom do processo de iniciação, uma intervenção divina sem a qual nós, seres humanos no planeta Terra, ainda estaríamos tateando numa consciência verdadeiramente obscurecida.